A Redditor, que é uma rede que não é assim. O Brasil tem cerca de 5.000 hospitais, a Redditor tem 70, 80 hospitais, mas tem 17 bilhões em caixa. Então, para ter 17 bilhões em caixa, é porque a margem é extraordinária. A margem média de uma rede de hospitais como o DOR está em torno de 25%. Ora, considera-se uma margem ótima 3, 4, 5%, mas 25%, isso não existe. Então, se tem setor ganhando muito dinheiro com o negócio da saúde suplementar, é algo que precisa de ser investigado e precisa de ser entendido e por que que as coisas não mudam. Porque se mudar, a indústria farmacêutica vai perder toda essa margem, a rede de farmácia vai ser igual no Canadá, é uma farmácia por bairro. Aqui tem 3 farmácias por esquina. Hospitais, idem. Mas porque no Brasil a relação hospitais-habitantes é porque eles pegam o Brasil, um Brasil como um todo, e não as concentrações de renda e de pessoas. Então, nós temos um exagero de leitos por habitante que podem pagar hospitais de primeira linha. Bom, então eu quero insistir que é um setor que tem gente que perde e tem gente que ganha. Agora, quem perde era quem ganhou muito no início desse setor, que são os médicos. Os médicos ganhavam, Clemente, no início, era um quarto do salário mínimo, era quanto era a média que um médico recebia de consulta, assim mesmo, reclamava para caramba. Um quarto seria hoje 300, 400 reais. Hoje recebem 60, 70 reais. Então, os médicos estão perdendo muito, muito, muito de dinheiro, de prestígio. Tem que trabalhar pelo menos 4 vezes mais do que trabalhava há 30 anos atrás, quando iniciou esse negócio. O outro setor que tem perdido muito e não tem ideia de como recuperar é a área de laboratórios. É só ver o resultado do DASA. O DASA, que já foi, ainda é, a maior rede de laboratórios da América Latina, só acumula dívida. Ora, mas será que ele não faz exame? Ele continua fazendo exame. A única coisa é que ele não tem espaço para aumentar o preço, ele não tem espaço para ganhar mais dinheiro. Ele, os resultados dele são horríveis e comparado com os resultados de outros setores. Então, eu tentei aqui mostrar quem perde e quem ganha. Então, antes de passar para você, Clemente, fazer a conferência, eu queria lembrar um outro ponto. Por que agora, na campanha para prefeitos, vereadores, etc., o item saúde não apareceu em nenhuma das campanhas? É porque a população está razoavelmente satisfeita e atendida com a saúde pública. E por que está razoavelmente? Porque nas últimas eleições
batiam pra caramba na área da saúde. Tudo era. Os governos queriam cada um fazer mais UPA, mais UMAs, mais hospitais, mais leitos. E dessa vez não precisou de nada disso. É porque está tudo feito e bem feito. Porque o financiamento da saúde pública, ele conseguiu uma lei que o município ele tem que aplicar um percentual importantíssimo da receita dele na saúde. E todos medianamente aplicaram, inclusive em atividades, por exemplo, de reboque. Municípios pequenininhos alugaram, compraram ambulância para levar para outros municípios para fazer eh, quimioterapia, para fazer terapia de doença renal, etc. Bom, então eu não vou ficar aqui falando demais sobre tudo, mas estou apontando algumas questões e a tendência, muito rápido, muita gente vai deixar a saúde suplementar para ir para o SUS. O SUS não é essa maravilha, mas está muito melhor que já foi e vai atender. E a ideia do suplementar vai valer sempre. Ou seja, eu tenho um dinheiro extra, eu pago a melhoria, eu interno pelo SUS e tenho um plano que suplementa para eu ficar num quarto maior, num quarto melhor, para eu ter um médico que vai lá todo dia. E que é o nome suplementar. E por isso nunca foi complementar nem substitutivo. Bom, dito isso, Clemente, eu estou te dando um espaço enorme para você debater e depois o Walter Heim complementar e tratar de outros temas que eu gostaria de ouvir do Walter. Obrigado a vocês aí pela presença, pela participação. Paulo Marcos começou aqui citando, fazendo uma pergunta um tanto bombástica. Eu conheço Paulo Marcos há décadas, então é do estilo dele soltar essas coisas assim e deixar a gente tentar digerir. Obviamente, eu não concordo com algumas das informações ou das falas dele, dos statements que ele fez, mas eu vou começar pelo começo, pelo começo da fala dele. Quem é o culpado pela situação da saúde está como está? Vou evitar fazer especulações sobre um futuro que, para mim, não é palpável o suficiente para a gente poder afirmar que o SUS está melhor do que já teve, que todo mundo está adorando o SUS. O meu enfoque não é esse. Eu vou pegar duas falas do Paulo Marcos, para a gente poder debater aqui com aquele espírito que gostamos, né? A indústria farma nunca ganhou tanto dinheiro. O hospital é um ótimo business, principalmente se a gente está falando desses que ele citou. A Rede D'Or para lá, enfim, a maior empresa de saúde do Brasil, essa coisa toda da farmácia. Esquecemos que a ANS, ou a estrutura regulatória, vamos esquecer a ANS. É injusto, é errado a gente botar a culpa. A ANS não é a culpada. O culpado é a arquitetura de relações comerciais que se instaurou no sistema de saúde. É essa arquitetura que é insustentável, ela faliu. Ela, se algum dia teve digamos assim, algum tipo de vitalidade, já há tempos que ela faliu. Um sistema em que todo ano vem 20, até mais por cento de aumento na massa dos usuários, para você continuar recebendo a mesma coisa que recebia no ano anterior, ou menos, esse sistema já está insustentável, ele não vai ficar. Ele já está num processo de colapso.
E eu vou explicar isso tecnicamente, o que a gente quer dizer com isso. Durante algum tempo, a partir da instauração da ANS no ano 2000, houve realmente um aumento de vidas do sistema, a situação que havia antes, né, da instauração do processo regulatório na saúde privada era de um descalabro tamanho que houve uma acomodação ali, assim que eu interpreto, e as coisas adquiriram um certo rumo. Rapidamente, passado poucos anos, esse processo que os economistas chamam de diminishing returns, né? Retornos decrescentes, ele começou a se instaurar. O que significa retorno decrescente? Significa, se a gente olhar macro, não olhar pontualmente, o sistema está condenado. Mas tem gente ficando podre de rica desse sistema. Isso não é quando, isso é sempre assim. Quem estuda o colapso de economias ou de empresas ou de ecossistemas vai ver que isso sempre acontece. O empobrecimento do sistema não é a soma dos empobrecimentos de todo mundo, não. Isso é contraintuitivo, não é óbvio, também não vou ficar dando aula disso aqui, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Redditor ganha dinheiro para caramba. A Apvida ganha dinheiro, a indústria farmacêutica ganha dinheiro. Agora, nem a Redditor, nem a indústria farmacêutica são parte do processo regulado pela ANS. Então, eu estou citando a ANS como, digamos assim, o foco do que a gente considera regulação. Não estou botando a culpa na ANS, porque ela não é culpada. Aquele arranjo que foi feito lá atrás, como foi dito, e muito bem dito pelo José Siripieri Júnior, ano passado, antes de comprar a Mil, é a tentativa de regular um sistema que tem quatro pernas, pelo menos quatro pernas, ou seja, botar alguma ordem, alguma disciplina, algum arranjo minimamente decente. Num sistema que tem quatro pernas, a ANS tem ingerência por uma dessas pernas. Essas quatro pernas que ele cita num artigo que eu achei muito bom, escreveu em julho do ano passado, 6 meses antes de comprar a Mil, está aí disponível para quem quiser, eu já dei o link, e foi postado nos fóruns que ele participa, eu também participo. Então, são as operadoras, os pagadores, né? A indústria farmacêutica, os prestadores. Dessas entidades, duas são as que Paulo Marcos citou, estão fora do esquema regulatório. Como é que pode? E aí uma pergunta dele mesmo. Né? Ele afirma, esse sistema está insustentável. 6 meses depois comprou, meu, botando um bom dinheiro do bolso dele. Aqui a gente só fala do que saiu na imprensa, do que está dado. Não falo de relações pessoais, de ouvir dizer, estão falando aí, isso não interessa. Eu prezo o método científico. Então, tem evidência de alguma coisa, a gente fala. Quando só tem desconfiança, estou achando, eu não falo. Que coisa curiosa, então. O próprio executivo, no papel percebeu que ele, de alguma maneira, essa é a leitura que a gente fala, declara que o sistema não se sustenta, e 6 meses depois investe bilhões num pedaço desse sistema. Quem é que me explica isso? Isso tem uma explicação. Esse tipo de padrão reforça exatamente aquilo que eu estou querendo enfatizar relativamente à fala do Paulo Marcos. O sistema é muito ruim, é insustentável, é péssimo, mas há nichos nesse sistema em que gente com mentalidade de investimento percebe oportunidades para ganhar dinheiro e entra ali e ganha, geralmente com mentalidade de curto prazo, dado que, a longo prazo, está dado que o sistema é insustentável. Então, quem perde é o sistema, é o usuário do sistema que perde, que, no fundo, é o pagador do sistema. Essa história de que são as empresas privadas que pagam é verdade, elas são o veículo através do qual o cidadão paga na saúde suplementar. Já está mais do que demonstrado que se as empresas não pagassem os planos de saúde dos seus funcionários, os salários desses funcionários seriam maiores. Então, quem está pagando é o funcionário. Esse que está pagando, nós é que estamos, é o usuário do sistema. Isso tudo a gente tem que afirmar, Paulo, assim, naquele nosso espírito de diálogo permanente, já me encaminhando para
já quase acabando aqui essa primeira intervenção, né? Essas coisas não vêm de eu acho, eu sinto, não é essa o enfoque da minha pesquisa, não é assim que a gente gosta de trabalhar. A gente gosta de coletar evidência, né? Buscar informação crível, checar, é o espírito de pesquisador mesmo, né? E a conclusão a que nós chegamos, eu uso o plural porque tem mais gente envolvida no grupo além de mim, né? É essa: o sistema está em processo de colapso, ou seja, cada processo de colapso, é importante a gente dizer, é a coisa dos retornos decrescentes. Esse processo de decadência, às vezes, demora muito tempo para zerar, às vezes é rápido. A Kodak, o ecossistema da fotografia analógica, demorou 40 anos, 45 anos, né? O Império Romano, que é submetido a uma dinâmica exatamente análoga. Claro que não é a mesma coisa. Nós estamos falando de sistemas sociais complexos, que vão exigindo cada vez mais recursos dos seus participantes para tentar se manter num nível que se tinha atingido, e bota mais recursos, mais isso, e a partir de um certo ponto, essa injeção de recursos, dinheiro, tecnologia, etc., vão produzindo retornos cada vez menores e acaba você gastando mais, cada vez mais, para voltar, só para garantir um estágio anterior que você já tinha tido há muito tempo. Todos os sistemas, aqui a gente está falando de gestão. Gestão é exatamente a atividade, gestão foi inventada para interferir nesse processo de decadência das organizações, né? Porque o natural é as organizações se deteriorarem. Esse negócio de feita para durar, isso é lorota, não tem isso. Organizações não se sustentam, elas só se sustentam às custas de intervenções permanentes que têm sempre a ver com a introdução de inovações. A inovação é o antídoto do colapso. Quando a gente fala em colapso e a gente afirma que o sistema está em processo de colapso, é porque ele está vivendo esse processo de cada vez menos obtido para cada vez mais gasto. Colapso não é uma ruptura, um desmoronamento repentino. É uma decadência progressiva, que pode demorar muito, pode demorar pouco, depende das circunstâncias de cada atividade. E tem a ver, no caso, sempre tem a ver com uma arquitetura que foi projetada ou existe ou se instaurou historicamente por algum motivo e que deixa de cumprir a sua função. Nós fizemos uma analogia entre essa situação que eu estou relatando, que vale para qualquer instância social. Isso não vale para o sistema, não é uma coisa da saúde, isso é uma coisa da organização humana, se a gente pode falar assim, que está tintim por tintim, todos os itens estão identificáveis na saúde suplementar. Então, a nossa proposta é: ou se reconfigura a arquitetura, e aí é uma coisa política que foge aqui da nossa alçada, e eu tenho muito interesse em propor coisas que a gente possa fazer, né? Então, isso aí os políticos é que tem que fazer. Eu não gosto de falar assim. Eu acho que a gente pode fazer coisas, né? E se tiver oportunidade, daqui a pouquinho falarei disso, não nesse primeiro bloco de intervenções, né? Mas e a gente não houve discussão sobre isso. Onde é que está o Ministério da Saúde nessa discussão que está rolando aí? Eu não sei. Tem político falando, o Lira entrou, está discutindo não sei o quê, tem um deputado que vai relatar alguma mudança na estrutura regulatória. É disso que a gente está falando. O Ministério da Saúde, ninguém sabe, ninguém viu. Quer dizer, isso tudo é sintoma de que existe uma disfuncionalidade no esqueleto que deveria ser pensado, ter sido pensado, ser projetado para segurar, para dar ordem nesses interesses. Uma estrutura regulatória tem três características, de acordo com a nossa maneira de ver as pesquisas de outros setores, inclusive.
Uma é subsidiar a formação de um setor que o consenso aí político, né, acha que deve ser subsidiado. Ajudar a se formar um setor que é importante para a sociedade. Ponto 1. Segunda etapa desse processo é ajudar a estabilizar esse setor. E a terceira etapa é promover a competição entre esses agentes os fornecedores, os agentes desse setor, para que os preços caiam. Nós não vemos nenhuma dessas coisas sendo feitas. Então, há uma. E não é culpa. Então, eu vou, digamos assim, descartar a resposta à sua pergunta inicial. Não há um culpado. Não há. O culpado são as circunstâncias que mantêm uma arquitetura de relações entre todos esses agentes, que permitem que alguns ganhem muito, outros não ganhem nada, ou só percam, e abre espaço para todo tipo de disfuncionalidade. O que estamos vendo, para finalizar essa aqui, minha primeira intervenção, quando se diz que. E eu sou totalmente a favor da gente considerar um sistema só, um SUS só, mas isso como filosofia, como conceito. Seria o ideal, na minha opinião. Mas isso não está posto. Essa discussão é uma discussão, digamos assim, é, idealizada. É um caminho que a gente poderá chegar um dia. Não está no radar. Isso não está no radar. Eu quero saber o que a gente pode fazer com as coisas que estão no radar. É isso que a gente está vendo. Nós estamos vendo a maior pesquisa de mercado já realizada na. Eu não conheço em nenhum setor uma pesquisa de mercado tão conclusiva, tão interessante, tão rica, como a que está sendo realizada na saúde privada brasileira, não na saúde suplementar. 60 milhões de usuários do SUS dizem: eu não quero ter só o SUS. Eu quero ter alguma coisa além do SUS. Paulo, isso está em desacordo com a sua afirmação inicial, que o SUS está maravilhoso. Porque se tivesse maravilhoso, eu não teria 60 milhões de brasileiros. Ano passado, a melhor estimativa, um ano atrás, eram 40 milhões de brasileiros. Hoje, o próprio presidente da ANS vocaliza que são 60. Então, já é um aumento aí significativo. Ninguém sabe, na verdade, quantos são. Em busca de soluções não SUS, mas que representem algum tipo de ganho percebido para essas pessoas. E que são os cartões de desconto, enfim, esses arranjos que envolvem clínicas populares, tudo coisa transacional, né? Ou seja, as pessoas vão lá, pagam uma mensalidade para ter direito a comprar uma consulta, comprar um exame barato e acabou. Ninguém coordena cuidar de ninguém, não é plano de saúde, não se propõe a ser plano de saúde. E eu me recuso a acreditar que esses 60 milhões de brasileiros, segundo declarou o próprio presidente da ANS, que deve ter dados melhores do que os meus, né? Estejam sendo enganados, estejam sendo feitos de trouxa, e está todo mundo vendendo alguma coisa, está vendendo terreno na rua para esse pessoal. Me recuso a acreditar. É só olhar os níveis de reclamação nos PROCONs. Quem é que tem mais reclamação por cabeça? São esses 60 milhões ou são os 50 milhões da saúde suplementar? A saúde suplementar ganha de lavada em termos de reclamação. Então, se alguém está sendo enganado, não são esses que estão buscando alguma coisa. E eu defendo, mas não defendo porque isso é o plano de saúde futuro, não. Eu defendo porque a maneira, mais nas pesquisas que fizemos, nos padrões que estudamos, né, o que produz inovação que muda setores necrosados, como é a saúde suplementar, e às vezes não, nem tanto, mas são setores estagnados, setores dominados por oligopólios, setores que não avançam, que não inovam, que só aumentam o preço. O que produz inovação são arquiteturas novas, são coisas que vêm de fora desse sistema. Né? E eu vislumbro a possibilidade, nós, né? desses
desses 60 milhões que estão sinalizando uma necessidade mercadológica, queiramos nós ou não, induzirem o aparecimento de coisas de escopo mais abrangente, de outros formatos de prestação de serviço, outros tipos de seguro, seguro mesmo, né? Fora desse esquema todo. É por isso que eu não sou a favor da regulação dos chamados planos low cost, tá? Porque isso aí significaria colocá-los debaixo do guarda-chuva conceitual do que é hoje a regulação de plano de saúde, que a gente já sabe que é falho. Então, deixa fazer. Eu estimularia o surgimento de um ecossistema comercial, independente desse que a gente tem aí, através de incentivos desse pessoal. E não bloquearia de jeito nenhum, muito menos entraria com requisitos de coberturas que eles não podem fazer. Não estou vendo isso, não estou vendo isso. Estou vendo o transacional cada vez crescer mais, e é uma pena. Se esses empresários do setor de low cost não fossem estúpidos, eles estariam mirando num caminho de agregar tecnologia, isso e aquilo, e surpreender os estabelecidos, como aconteceu tantas vezes. Aconteceu na indústria de computação, aconteceu na indústria de banco, aconteceu em fotografia, aconteceu em viagem, em transporte. Então, onde se quiser aconteceu isso. Na cirurgia, aparece um negócio lá embaixo, para pobre, né? Vamos usar aqui, nós estamos assim, usando uma linguagem muito livre, né? E aí os grandes não se interessam por aquilo, porque é coisa de pobre, e essa coisa de pobre vai agregando funcionalidade, melhorando, e aí chega a ameaçar, e às vezes até matar os estabelecidos. Então, as minhas primeiras considerações são essas. O tempo é curto, eu já recebi um recado aqui de alguém, e eu acho que foi do Paulo Marcos, então eu vou me calar aqui para ouvir. Agora, provavelmente, eu volto. É, Clemente, Eu sou bom de ser provocado, né? Você quer não, me está ouvir falar, me ótimo. provoca. A provocação está perfeita. Eu queria agora ouvir o Walter Heim, em Walter, suas considerações em relação se existe um culpado pelo fim da saúde suplementar. Clemente é, considera que não. Eu considero que sim. Vamos ver você se desempata. se a gente tiver que botar o culpado é o doente, porque se ele não tivesse doente, você não ia ter problema, né? Então, se tiver que nomear algum culpado, tem que ser o doente, né? É, de novo, primeiro, boa noite, obrigado, Paulo, aí, obrigado, professor Clemente, aí, pela participação desse evento aí, que eu acho extremamente saudável e importante, né? E esses temas eles deveriam estar sendo mais debatidos em outros fóruns, né? Porque isso realmente é importante, né? E hoje o que a gente debate em questão de saúde de novo, é uma grande enxugação de gelo, né? Todo mundo fala sempre da mesma coisa. Paulo comentou sobre indústrias, né, que o negócio que perde dinheiro, outros perdem dinheiro, mas é sempre assim, o dinheiro não, ninguém queima dinheiro, ele muda de mão, né? Ele vai de uma mão para outra. Tem até aquela história, né, quando alguém está chorando, tem alguém vendendo lenço, né? Então é questão de do dinheiro sempre muda de uma mão para outra, né? O meu ponto de vista sobre essa questão toda, né, que a gente tem uma Constituição que diz que a saúde é obrigação do Estado, né? É direito de toda obrigação do Estado, pode ser tanto pública quanto privada. E é universal, irrestrita, ilimitada, enfim. Isso não vai acabar, isso é Constituição, uma condição pétrea da Constituição que não vai mudar. Então, não adianta a gente tentar criar algum tipo de modelo restringindo cobertura, fazendo cobertura, porque simplesmente o que a gente tem que fazer é combinar esforços para a gente não ter sobreposição de recursos nisso. O sistema brasileiro de saúde, público-privado, acabou virando uma, né, parafraseando alguns aí, uma questão jabuticaba, né, que a gente tem um modelo europeu misturado com um modelo americano. É isso, né? Ele tem um sistema público, ele é universal, todo mundo tem direito,
e um sistema extremamente liberal, que é o sistema americano, que não tem sistema público, que não tem sistema público. Então, conseguimos montar alguma coisa que não existe em outro lugar. A maioria dos lugares do mundo, quando você tem essa composição, você tem o sistema público e, por cima, o que o pessoal chama de major medical, né? Aquelas coberturas que você complementa, como o Paulo mesmo comentou, né? Suplementa, eu chamando de complemento, mas aí é questão de qualquer um, onde você, de fato, você poderia comprar aquilo que não aquilo que o outro sistema qualquer não seja tão satisfatório para você. Então, o Paulo comentou sobre a questão da saúde, né, que essa questão toda, e se a gente examinar o SUS, tem várias pesquisas aí que o usuário do SUS, de forma geral, ele tem uma certa satisfação com o SUS, com o sistema que usa. Quem usa o privado e muda para o SUS é que reclama. Agora, quem está no SUS e utiliza o sistema na sua plena capacidade, tem uma boa avaliação. Não é 100%, e também não é lá no chão. Tem lugares que funcionam bem e tem lugares que não funcionam bem, mas, de maneira geral, ele funciona, principalmente se a gente pensar no atendimento primário e na alta complexidade. Eles estão, basicamente, onde, digamos assim, sejam os pontos fortes, primeiro, do atendimento primário, pela capilaridade que tem aí, o assunto virou pauta política, né? Então, tantas as UPAs, UBAs, esses postos de saúde acabaram atendendo de uma forma satisfatória a população, e na alta complexidade são os hospitais universitários que através de pesquisa, realizam lá desenvolvimento de tecnologia, cujos os professores estão lá nesses hospitais como assalariados, e no fim de semana ele está no Albert Einstein, no Sírio, cobrando R$ 100.000 o honorário dele das pesquisas que ele realizou naqueles hospitais. Estou generalizando de maneira geral. A questão da saúde é isso o que eu prezo. Então, por que ele nunca vai dar certo? Porque não existe um equilíbrio de risco. Hoje, 100% do risco do negócio de saúde está na fonte pagadora, que não é o plano de saúde. Está no cliente que paga. Ou até, exagerando, né, está na sociedade, porque a empresa que compra o plano de saúde, uma vez que esse custo vai, obviamente, encarecendo, ele é repassado para o produto, então a sociedade acaba pagando todo esse desvio para fazer isso. Mas, no primeiro nível, quem paga 100% da conta é a fonte pagadora que atua nesse segmento, né? A operadora simplesmente só faz o clearing dessa história. Ele recebe dinheiro de um lado, paga dinheiro do outro, e o negócio dele é fazer a gestão do fluxo de caixa, para não perder. É um dedo engano a gente imaginar que a operadora vai investir em Atenção primária. prevenção de risco, atenção primária. Ele não vai fazer absolutamente nada. O que ele vai é tentar mitigar o fluxo de caixa dele, e, quando for negativo, todos os planos de saúde, todos os planos, exceto o individual, eles estão sendo ajustados pela sinistralidade. Então, acabou. A operadora, ele é um mero agente intermediador de negócio. E aquilo que eu falo, e como o risco está hoje, o hospital, ele não toma risco, ele pega a conta, manda para o operador e vai fazer. O paciente está empoderado com uma carteirinha, dizendo que ele pode tudo, de qualquer maneira, e abusos e usos ele pode fazer, e se alguém negar, ele entra com uma medida cautelar e pode fazer o que quiser. Então, quer dizer, como esse equilíbrio de forças, não existe esse equilíbrio de forças, está sempre pendente para o lado da fonte pagadora, é impossível a gente conseguir mudar esse negócio. Ninguém vai querer abrir mão da sua situação em favor do outro na situação. Então, o modelo tem que ser demolido e reconstruído de alguma forma. E a gente está vendo que isso vai acabar. Numa conversa prévia aqui, antes de começar o seminário, eu advogo que, no longo prazo, vai todo mundo para o SUS, porque não vai ter condição das pessoas pagarem os atendimentos privados, né? Porque vai ficar
população cada vez mais velha, o pacto das idades não vai funcionar, o peão, na realidade, a pirâmide etária brasileira já virou, cada vez vai ficando mais estreita na ponta e cada vez gente ficando mais velha. Antigamente as pessoas ficavam velhas e morriam, hoje elas ficam velhas e não morrem, né? Então, isso tem um custo, e é o custo que a sociedade vai ter que pagar por isso. E isso vai cair no colo, de fato, do Estado, né, da sociedade inteira, ter que assumir essa construção de plano. Então, concordando com o professor Clemente, a questão, então a gente tem que ter um modelo que, no meu ponto de vista, ele é híbrido. Ele é um sistema público e eventualmente privado naquelas questões, eventualmente naquelas áreas, ou como o Paulo falou, eu quero ser atendido num determinado padrão de hospital, mas eu quero ir para um quarto particular, ou eu quero levar um médico para fazer isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de médico. Eu sei que tem bastante médico aqui, e eu acho que isso é uma parte importante desse modelo. Então, o modelo tem que ser híbrido. No momento que você vai para a questão dos hospitais, Paulo, que você falou que os hospitais estão ganhando dinheiro, vamos falar, né? Até a página 2, que o hospital só ganha dinheiro quando tem paciente. Quando o hospital não tem paciente, ele não ganha dinheiro. E a gente está vendo uma penúria aí, primeiro pelo processo da verticalização, está acontecendo de uma forma bem forte, bem intensa, e os hospitais que não têm fluxo, geração de paciente próprio, por não ter operadora, estão sofrendo. Principalmente hospitais menores, hospitais de periferia, hospitais desses que estão com taxa de ocupação muito baixa. Eu mesmo estou. Às vezes as pessoas me chamam, né, para tentar fazer ajuda, né? Eu falei, cara, vira uma operadora de saúde, é o único jeito, você não vai conseguir trazer, porque a Rapvida não vai te credenciar de novo, a Redditor não vai te botar aqui de novo, a Mil já está fechando, já botou mais um monte de hospital do Dada junto, porque é verticalizar e atender dentro da sua rede, porque ali ele controla os custos. O que eu aí assim fala, pô, mas os médicos perderam muito. Sim, porque os médicos ficaram, ao longo desse processo, né, ao longo digamos assim, desse movimento, os médicos saíram de dentro do hospital e se tornaram empreendedores independentes. Hoje, o médico não está mais vinculado a um hospital. Você não consegue mais credenciar. Naquela época, a gente credenciava o hospital com corpo próprio, né? Ou então, né, você credenciava o hospital com tudo dentro. Quer dizer, o segurado, na época, eu sou da época seguro-saúde, ainda por cima, né? Então, seguro da sua essência, né? Contratava verba de seguro, você tinha os hospitais, tinha o próprio corpo clínico dele. Você não precisava buscar fora para fazer. Raros eram os médicos que trabalhavam, não estavam vinculados. Hoje, o médico ele transita em qualquer hospital. Ele pode transitar, teoricamente, em qualquer hospital, né? Tanto é que o médico é que virou o cliente do hospital e não o paciente, né? Hoje, o cliente do hospital é o médico, né? O hospital é que tenta atrair o médico, dá um conforto melhor, tenta criar modelos de remuneração mais interessantes para eles, enfim. Então, hoje quem escolhe o hospital do paciente é o médico. Então, acabou. Agora, como o médico acaba se desvinculando do hospital, né, existe naturalmente uma concorrência muito grande. E quando você tem maior oferta do que a procura, né, o preço cai. Então, o médico ganhava R$ 300 naquela época e agora está ganhando 60, ganhando menos. E daqui a pouco não vai ganhar isso. Ele vai ter que ganhar salário, ele vai ter que ganhar produtividade. Você pega aí nos planos verticalizados que tem um ambulatório, que tem isso, basicamente, os médicos das atenções primárias, as atenções básicas, são todos assalariados. Eles não ganham por produtividade, eles ganham salário, né? E assim a tendência vai começar dessa maneira, vai começar a faltar espaço para o médico conseguir exercer a medicina de uma forma empresarial, vamos falar assim, dessa maneira. A tendência vai fazer isso. Se a gente perguntar qual é a questão da solução da saúde,
né? Não existe solução. A gente tem que entender, como o professor Clemente falou, é um processo. Então, tem que, de novo, distribuir o risco entre os agentes todos. Quem são os agentes? Basicamente, os agentes primários. É a fonte pagadora, é o paciente, é o prestador de serviço, né? E a operadora que, de alguma forma, tem que tomar o risco. Ele não pode simplesmente ser um repassador de condição. Hoje, por uma questão constitucional, ele é, porque a saúde é ilimitada e restrita, sem limite. Então, quanto é o preço? É o que for. Então, ele vai pegar o preço e vai passar adiante. Ele falou, poxa, eu não posso atuarialmente calcular quanto vai ser o risco se a conta pode custar 1.000 ou pode custar 1 milhão. Como é que ele vai calcular um valor disso? Então, ele vai repassar preço dessa maneira. Então, o modelo de saúde que eu advogo, uma solução de modelo, primeiro, ele tem que passar por um equilíbrio da questão dos riscos. E todos os agentes têm que tomar. O paciente tem que tomar o risco, porque eu sempre advogo pelo fato dele ter uma necessidade de ter uma franquia, uma coisa indeduzível, né? Que isso educa e racionaliza a questão da utilização. Como vai fazer? Tem 500 maneiras de fazer isso para não se tornar injusto nem justo, né? O hospital tem que mudar exatamente o modelo, ele tem que passar a tomar risco. Por que o Paulo comentou? A gente tem hoje 5.000 e tantos hospitais, e você pega aí só os hospitais filantrópicos, são mais de 2.000 e não sei quantos, e todos eles atendem o SUS a valor fixo. Então, por que isso não funciona? O hospital ganha lá, vou fazer uma apendicectomia, R$ 420, um hospital privado credenciado ao SUS. E ele assume esse risco. Ele vai buscar outras fontes de receita, mas ele assume esse risco, R$ 400. O cara ficando um dia, ou uma semana, ou um mês. São Paulo tem uma tabela melhor, né? Por incrível que pareça, eu estou estudando esse assunto. São Paulo paga talvez melhor que muito plano de saúde de baixo custo pague os hospitais, né? Mas, de maneira geral, hoje a gente já tem na nossa base, do dia a dia, hospitais tomando risco. E fazer isso uma população muito maior do que a população da saúde suplementar, né? E ele não está aí sonegando informação, deixando o cara de fora. Não, o cara é hospital de porta aberta, ele entra e atende. Então, por isso que eu acho que, de novo, voltando às quatro pernas, né, como o professor Clemente falou, né? A operadora, ela não toma risco hoje, o paciente não toma risco, e o hospital não toma risco, e a fonte pagadora é que toma risco, né? 100% do risco, vai toda a conta para ele. Então, se esse modelo tiver um processo de compartilhamento desses riscos, a gente sabe que isso não vai ser através de canetada, infelizmente, não vai ser através de canetada. Isso vai ser com dor. Pior, né? Se fosse caneta, era dor. Com dor, com caneta tem reclamação. Agora, o que vai ser com dor. Vai ter empresa quebrando, modelos se desfazendo, até isso acontecer, chegar num modelo de maturidade onde os 4 consigam tomar risco, e aí sim a gente começa a ter um nível de possibilidade de fazer isso e até uma integração do que é o modelo público. A gente tem um único sistema, como ambos falaram, né? Um sistema único, e você complementa o teu com um serviço que você possa contratar fora desse sistema, né? Acho que tem mais assunto aí, né? Diga, Clemente. Então, o que a gente poderia, talvez, aproveitando o gancho do Jaime, né, e daquilo que você falou, né, dado que a gente tem um nível de concordância razoável, que é um sistema de 4 pernas, tal, tá apoiado numa só, uma só sofre a ingerência da moldura regulatória, enfim. O que acontece quando a sociedade percebe, em situações análogas, né, que há uma situação insustentável? Porque eu insisto muito nesse ponto, porque é isso que é vocalizado por 100% dos atores do sistema de saúde.
Não é só pelos médicos, pelos hospitais, pelas operadoras, a indústria farma, apesar de ter lá os seus privilégios, estão fora do radar, não sei o quê, ganham dinheiro, etc. Está todo mundo percebendo que isso daí não pode ter futuro, entende? Vai haver, e não tem futuro realmente, né? Existem casos análogos que a gente tem infraestruturas de serviço montadas e que depois percebe se não pode. Por exemplo, há um caso que eu sempre gosto de citar, uma situação que a gente vive, né? A questão da sustentabilidade ambiental nada tem a ver com o sistema de saúde. Tá colocado, há um consenso global que nós temos que migrar para uma outra coisa, porque se a gente ficar dependente de carbono, etc., o planeta está liquidado. Então, e a mudança climática, e não sei, são coisas que virão se acumulando e vão levar a alguma situação de colapso. Então, há medidas há consensos tentando há tentativas de construção de consenso, metas do milênio. Se está funcionando, se não está funcionando, eu não tenho capacidade para qualificar. Mas há um problema que é unanimemente reconhecido, muito pouca gente é negacionista hoje com relação à queimada, mudança climática, isso e aquilo, tornado, né? Está ficando cada vez mais enrolado, a gente vai ter que mudar, mas a gente não pode mudar. Então, a gente não pode mudar por canetada, como falou o Jaime, não, isso é muito análogo ao que acontece na saúde. Na minha avaliação, líderes dignos desse nome reconhecem as grandes questões, trazem as questões para primeiro plano e forçam a discussão propositiva de soluções para aquilo. O que me desagrada, aqui é um pequeno desabafo pessoal, né? É essa turma toda de formadores de opinião em saúde, inclusive eu me incluo nisso. Né? Então, estou falando das associações hospitalares, das operadoras, da Unidas, da ANAP, da Abrange, da Fena Saúde, todo mundo, todo mundo. Toda semana tem um encontro. Eu não vou mais, eu não participo mais desses encontros. Porque para quê? Para lamuriar, para dizer não dá mais, ninguém aguenta mais. Peraí, eu já não sou nenhum garoto, eu quero viver mais, eu não vou ficar perdendo meu tempo com bobagem. Por já que há um consenso? Então, é uma pergunta que eu faria para você, Paulo, aproveitando a sua. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Aí, os que são mais espertos, me permitam falar assim, estão tomando suas providências. Esse movimento de verticalização, esse negócio todo, é para ganhar musculatura e falar: olha, eu não sei o que vai dar, mas eu vou garantir meu pedaço aqui. É isso. Podemos falar disso de maneira mais elegante, falar de Michael Porter, de movimentos estratégicos, de não sei o quê, estratégia competitiva. Não tem nada errado, eu faria igualzinho se eu fosse eles. Mas o que há é um movimento de ganhar musculatura para aguentar o tranco, seja de onde vier, para poder impor condições comerciais, etc. É isso que acontece. Bom, mas até esse pessoal, assim como a indústria farmacêutica, sabe que o quadro que o Jaime tocou, que eu também estou tocando, que todos nós sabemos, é análogo à questão ambiental. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, só para passar para você, tem aí um ano, talvez, que eu fui convidado para um evento, até patrocinado pela indústria farma, uma empresa em particular, que algumas pessoas lá, pensadores e formuladores, foram convidados. Eu fui. E lá é a mesma história. O que pode fazer? O que não pode fazer? Eu já estou ficando deprimido com esse chororô. Então, entendeu? Então, eu falei, gente, olha aqui. Se todos nós concordamos que a situação é insustentável, que não é correto, não é justo, não é certo botar tudo na conta da ANS. A ANS tem suas limitações institucionais. Então, essa coisa de procurar culpar, ali, aquele ali. Isso daí está errado, Paulo. Não, discorda. Não há isso. Há um esqueleto regular, uma arquitetura
que ficou torta historicamente, como é a nossa estrutura de produção industrial aí, global no mundo baseada no carbono. Tudo é baseado em combustível fóssil, tudo. E é insustentável. Então, a gente vai ter que mudar. Não adianta perguntar, foi o Rockefeller, lá no século XVIII, XIX, foi que começou a explorar petróleo, ele que é o culpado. Isso é ridículo, isso não vai resolver. Então, meus caros, eu perguntei para lá, só tinha figurão nesse encontro, né? Por que que nós... E figurões mesmo, a única figurinha lá era eu, era todo mundo gente rica, representante de entidades poderosas, indústrias, etc. Por que que a gente não se junta para fazer um projeto piloto? Para demonstrar que é possível criarmos um ecossistema experimental, piloto. Não é para fechar o hospital, operadora, exige nada disso. É para demonstrarmos para nós próprios, talvez, que é possível um outro arranjo que possa servir de base para um sistema substituto. Todo mundo adorou. Eu chamei isso de projeto Moonshot. Moonshot é um negócio lá que está na história lá do programa espacial americano. Quando os soviéticos chegaram na Lua, lá mandaram o primeiro satélite artificial no fim dos anos 50, isso mexeu muito com a autoestima dos americanos, né? Foi um pioneirismo tecnológico dos soviéticos que ninguém esperava que eles pudessem chegar lá antes dos americanos, ainda que tenha sido um satélite artificial, etc. E aí o Kennedy lá falou, olha, nós vamos criar um projeto, nós vamos botar, já que eles fizeram lá o, o satélite, não sei o quê, dando volta à Terra, nós vamos botar um homem na Lua. E aí, é isso que significa, em 10 anos nós queremos ter um homem na Lua. Nós vamos botar um homem na Lua. E aí o governo americano orquestrou as pontas desse sistema e aconteceu. Em 1969, o primeiro homem pisou na Lua lá. Então, nós precisamos... E, aliás, esse termo nem é meu, é de uma economista chamada Matsukato, não me lembro o primeiro nome dela, ela é muito famosa e é muito ligada nesse tipo de questão. Nós precisamos de projetos moonshots, com início, meio, fim. Abrange, ANAP, Fena Saúde, Inlages, os Clemente Nóbrega da vida que quiserem participar, tem aí as consultorias, tem a Deloitte, tem a McKinsey, tem a KPMG, tem não sei o quê. Manda fazer coordenar esse negócio, desenhar um projeto. Vai custar nada em comparação com o que esses atores que eu citei ganham e têm de recursos para a gente aprender. E como o Kennedy falou, Kennedy, lá, o presidente americano, falou, nós temos que fazer é porque é difícil. Não é porque é fácil. Dizer, isso é muito difícil. Isso não é conversa de líder. Líder não é para fazer o que é fácil. Se fosse fácil, não tinha graça. O que a gente não pode é ficar nesse escândalo de ninguém tocar nos assuntos que precisam ser tocados. Um show de lamúrias, é um chororô geral. É só pegar, agora está tudo no YouTube. Não dá mais, desse jeito, nós temos que mudar, temos que não sei o quê. Vamos fazer um projeto Moonshot, minha gente. Para a gente mesmo propor saídas para os nossos problemas. Se nós acreditamos que o sistema é inviável, e 100% dos atores acreditam, então, vamos construir uma alternativa. Como é que ela vai ser? A gente não sabe a priori. A gente vai ter que experimentar. Há exemplos. A ANS tem um bom exemplo até. O projeto Parto Adequado da ANS, que eu acompanhei lá atrás, é um análogo disso. O problema do parto, como é que se resolve essa quantidade de cesarianas? 70%, 80% das cesáreas no Brasil são por cesárea, esse é um escândalo. E aí vem algum legislador ignorante lá de Brasília e faz um decreto que não pode mais fazer parto por cesariana. E o outro diz que o médico que faz parto normal vai ganhar mais. Nada disso funciona, isso é tudo canetado. A ANS orquestrou um projeto muito interessante. Sua amiga Marta, né, Paulo? Que foi Então, uma... Clemente, tem algumas alternativas muito boas. Na ANS, o idoso bem cuidado e o parto adequado
e outras iniciativas de prevenção, etc. Entretanto, eu já fui bastante ingênuo de acreditar que as coisas eram simples e eram fáceis, quando eu descobri que, primeiro, o plano de saúde do judiciário é 100% pago pelo governo. Eles têm o melhor plano de saúde do Brasil, do judiciário. Então, eles não sofrem por falta de uma assistência pública, onde eles não pagam nada, têm assistência o tempo inteiro, a melhor do mundo, todos os juízes, desembargadores, procuradores, o diabo, tá? Aí você, mas só o judiciário. Aí vai para o legislativo. Todos os deputados, vereadores, deputados estaduais, deputados federais têm plano de saúde completo e garantido, onde eles não pagam nada, onde eles não sentem a falta ou um problema da saúde. Eles consideram que a saúde para eles, para a família deles, é a melhor do mundo. Mas é o legislativo. Vão para o executivo. O executivo é igual. Todos têm. O Banco do Brasil, o Banco Central, a Petrobras, e vou falar todos os setores onde eles têm o melhor plano de saúde do mundo. Então, eles não têm necessidade de brigar por um plano de saúde melhor. Então, não vão apoiar nenhuma mudança, nada dessas boas ideias que a gente teria. É uma caneta só dizer, olha, a partir de agora, a cobertura de câncer, a cobertura do exame disso, daquilo outro, está paga, porque esse não é um problema a ser reivindicado. Então, é uma ingenuidade achar que nós vamos conseguir melhorar isso sem apoio dos órgãos que ajudam a resolver esse problema. Eu não, lógico, o tempo aqui não vai dar para a gente colocar todos os pontos, mas vamos voltar para a indústria farmacêutica. Por que que a Roche, a Lilly, as grandes indústrias farmacêuticas não vendem mais aspirina, vitamina C, nada disso, já terceirizaram para laboratórios de quinta, porque isso já não rende mais margem. Então, eles estão numa nova geração, que são os remédios de emagrecimento, de câncer, etc. Então, estão caminhando para o que dá renda. A mesma coisa, eu também não entrei em detalhe, está nos hospitais. Os hospitais que têm essa margem toda que eu falei, são hospitais que têm a parte de robótica, de ressonância, de tomografia, de PET scan, de tratamento para câncer, para toda coisa mais sofisticada e que vale um dinheirão. Então, não é o hospital em si, o hospitalzinho da Santa Casa, que é 90%, que dá lucro. O que dá lucro são esses hospitais que atendem esses detalhes do que há de diferencial para isso. Então, se não houver uma atenção e um direcionamento para todas essas questões inovadoras,
o dinheiro não flui. Então, a pobre da Santa Casa, da farmácia, da indústria farmacêutica que não evoluir, vai falir primeiro. E as que são mais sofisticadas vão sobreviver e sair do outro lado melhor do que entraram. Então, não pensa que as redes de hospitais vão cada dia trazer um novo equipamento. Agora, o foco das redes de hospitais está em transplante e vão fazer todo tipo de transplante. E as custas dos planos de saúde que vão ter que pagar por isso. Então, por um lado, é ótimo, porque eu vou ter direito a transplantes, se precisar, etc. Entretanto, isso vai aumentar muito o custo da mensalidade do plano de saúde. E esse aumento do custo da mensalidade do plano de saúde vai reduzir muito o número de pessoas que vão ser atendidas por plano de saúde. E tem Isso é um uma opção. detalhe que as pessoas não debatem, é que ninguém é bonzinho, Clemente, de ficar dando plano de saúde para os empregados. Eles fazem isso por um interesse de reduzir a carga trabalhista, porque você, se paga o plano de saúde, você não precisa de dar um salário pleno. E ao dar o salário pleno, você tem que ter um desconto enorme da Previdência. Então, é um bom negócio você dar plano de saúde para os empregados enquanto isso for possível. Isso aí. Entretanto, o Brasil vem mudando. O número de pessoas que têm CLT está cada vez menor. Todo mundo tem MEI, tem PJ, tem isso, tem aquilo, não tem mais plano de saúde. Então, também o número de beneficiários de plano de saúde vem caindo. Então, se você juntar tudo isso que eu comentei, e ainda estou no meio do caminho, porque é um trabalho de pesquisa que eu estou fazendo para mostrar a tendência. Então, se você aplicar uma derivada a partir de 2014 e botar em 2030, você vai ver que são 15 anos. 15 anos esse negócio vai acabar pelo aumento de preço, pela redução de empregado, porque se você quiser comprar um plano de saúde, mas você não tem um CLT, você tem um MEI, você tem um PJ, você não pode. Então, esse microgerenciamento que a ANS faz, ele só atrapalha, não ajuda em nada. Limita a venda, limita tudo mais. E tem alguns aspectos que nós não vamos ter tempo aqui de tratar, que é o papel do corretor. O corretor do plano de saúde, ele tem que ser um especialista em encontrar uma solução e resolver um problema. Porque imagina no teu carro, você se bater com o carro, você provavelmente não tem nem ideia qual é a tua corretora. Você conhece o seu corretor e o seu corretor conhece teu perfil, o carro que você tem, está com você há muitos anos, te encaixa. Na saúde, não. É você que encontra o plano e paga uma comissão para um corretor que você não tem nem ideia de quem é. Então, está tudo de ponta cabeça. E por isso que isso precisa de o que eu chamo de um novo começo. Eu vou mandar para você um trabalho que eu escrevi sobre
Eu acho que até já mandei, mas se não mandei, eu vou mandar de novo. Um novo começo. Tem que começar de novo. E foi assim quando surgiu a, a Golden Cross, surgiu a Mil e surgiram os planos. Em seguida, porque foi um período de quase 20 anos sem nenhuma regulação. Mas o negócio cresceu tanto, quando chegou a 10.000 usuários de plano de saúde, aí disseram, não, agora tem que regular. 10 Aí milhões. regulou até aqui, agora tem que desregular para voltar. Faz um paralelo com o banco. Alguém podia supor que o Nubank seria maior do que a maioria dos bancos brasileiros, sem ter uma agência, sem ter nada. Então, o Nubank se transformou, e olha, foi da noite para o dia. E vai ser assim na saúde. Vai acontecer um fenômeno que da noite para o dia vai vir uma solução que vai passar por cima da agência, da ANAP, do diabo. Agora, quem vai ter a força é, como diz o Michael Porter, algum dos segmentos tem mais força. Pode ser o hospital, pode ser até o comprador que se organize. Exato, exato. Pode É isso ser mesmo. a Exato, Paulo. indústria farmacêutica, pode ser a indústria de diagnóstico e que vai reorganizar esse setor. É, Então, Paulo, 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 só uma parte, né? A gente fala, todo mundo, quando fala de regulação, tem uma situação meio contraditória. Todo mundo pede para regular. Quando regula, todo mundo diz que está em excesso de regulação. Né? Estão falando, tem que regular o plano de desconto, tem que fazer isso, começa a fazer. Entendeu? O modelo ele não vai passar por regulatório. Ele vai ser o contrário, vai ser alguém que vai criar em cima da lei, né, um modelo totalmente diferente. Quer ver como um foi exemplo? feito com o Sério, você banco, quer ver um exemplo, Paulo? Quer ver um exemplo? Plano de saúde é obrigado a ter rede credenciada? certo? É obrigado a ter rede credenciada? Não, não é obrigado. Então, por que não sai uma operadora só com livre escolha, onde você define os limites de cobertura que você quer, como se fosse uma política de reembolso? E ponto. Você não pode limitar a frequência, mas agora, se é reembolso, você pode Mas, limitar. Walter, sabe o que que Pô, falta? Coragem, coragem. É, criatividade exato. e alguém com ousadia para fazer o que precisa de ser É. feito. Olha, eu vou te falar, eu a vida inteira trabalhei em ambiente regulatório na época de SUSEP, todo mundo reclamava da SUSEP. E, por incrível que pareça, os agentes reguladores, eles não são contra mercado, eles são pró-mercado. O agente regulador ele não é obrigado a desenvolver mercado. O agente regulador é obrigado a regular determinadas situações perante a E lei. ele Então, vai. então ele vai claro. fazer. Então ele vai fazer isso. Então qual é a pessoa fica querendo botar né, a questão de culpado na agência pelos males do problema, e não é, porque ele segue a legislação, ele segue a Constituição, ele tem que fazer aquilo. Ele está exagerando em determinada fiscalização? Pode ser que seja, mas isso não é o problema. O problema é que, Não é o problema. né, o Concordo. mercado hoje, ele como eu estava conversando anteriormente, todo mundo segue a mesma trilha. E tem um buraco lá na frente, está todo mundo caindo no buraco porque está seguindo a mesma Então, trilha. Walter, É vamos exatamente. tentar Pô, terminar essa reunião de hoje para começar uma próxima o mais rápido possível, entrando em detalhe. Então, tem um culpado, é o comprador. Tem um culpado, é o usuário. É o é, usuário que não sabe comprar, é o que não sabe usuário que comprar, que não sabe impressiona, exigir, que não é sabe o pedir. usuário que é o responsável e fica terceirizando para a agência, para a ANAP, para os hospitais, para a indústria. Mas quem é o culpado somos nós. Vou dar um exemplo muito simples. A comida
aquilo e a comida rodízio. Não precisou de ninguém regular a comida rodízio para acabar com os restaurantes de rodízio. Não precisou. E não precisou de ninguém criar o restaurante aquilo. Foi óbvio. Então, Eu acho aonde que nós vamos chegar? Tem, É, tem um, tem um comentário aqui no chat dizendo que existe lei do consumidor. Então, o que, que tem que fazer? Você tem que empoderar o comprador de ele ter opções de fazer. Eu sempre fui daquela opção seguinte: o comprador ele tem que ter a prerrogativa de comprar o que ele quiser, aonde quiser e pelo preço que ele quiser. Né? Se ele quiser comprar 10, está 10, e o mercado tem que ser livre de oferecer ofertas de produto diferenciado para ele. Né? O mercado de saúde, a área de saúde, quando dissociou do seguro, a minha origem é seguradora, né? Eu fazia seguro-saúde. Quando houve essa cisão de mercado de seguros e o mercado de saúde, de maneira geral, né? Na realidade, o mercado de saúde perdeu totalmente o conceito de gestão de risco, de subscrição de risco, de fazer uma série de coisas nesse. Todo mundo começou a fazer exatamente o que todo mundo fazia. Então, hoje, é o que eu estava comentando aqui antes de começar a nossa palestra. Quando você vai fazer um seguro de um carro, né? Primeiro, você escolhe a franquia, você escolhe a cobertura que você quer, se você quer pneu, se não quer pneu, se quer vidro, se não quer vidro, se quer isso, você não escolhe aquilo, que tipo de assistência você quer. Você tem 50 opções para comprar um seguro, entendeu? Aí depois que você escolhe, vai um camarada na tua casa, tira a foto do seu carro para dizer se ele quer ou não, se a seguradora quer ou não seguro. O negócio de plano de saúde, que o negócio não tem limite de valor, você pode gastar 10 milhões e tem que pagar, porque a lei é essa, 10 milhões de ponto, acabou. Esse é dado do problema, não adianta reclamar. Todo mundo, quando entrou nesse negócio, sabia que era a lei. Agora, aceita-se uma pessoa sem ao menos perguntar, examinar, de falar, vamos fazer isso pelo individual, que é o pobre coitado que paga pela desgraça alheia, mas a sinistralidade você está nas grandes contas. Uma vez eu era corretor de seguro e falei, só um instantinho para mim, e falei Claro. com o gerente de risco da Vale do Rio Doce. Eu falei, vem cá, quanto você gasta nos teus seguros patrimoniais, né? Ele falou um número lá, vou dar uma ideia de número, não me lembro que era muito. Olha, ele falou, acho que eu gasto 40 milhões por ano de prêmio de seguros patrimoniais. Eu falei, qual é o valor em risco? Ah, são bilhões de riscos. Eu falei, sabe quanto você paga do teu plano de saúde? Era 5 vezes mais. E o cara não tinha a menor ideia do que era aquilo. Eu falei, você é gerente de risco, você não olha quanto você gasta o seu plano de saúde, você fica aqui olhando o teu seguro patrimonial e aquele negócio lá, que era um plano de autogestão, aquilo é uma bomba, cara. Aquilo é uma bomba. Se você não prestar atenção, você vai explodir a Vale, na época da Vale. Então, quer dizer, tratam a questão da saúde como uma coisa extremamente importante, isso, mas não se dá importância do modelo de gestão de negócio e de capacidade de variabilidade disso. Por isso que eu falo, o dia que alguém sair com uma seguradora que só tem reembolso, ó, não tem rede, onde é que eu vou? Você vai em qualquer lugar. Ah, mas azar o seu, você tem um reembolso, você tem um limite aqui, você escolhe onde você vai fazer. Naturalmente, o mercado começa a se ajustar para atender aquela demanda. Você tem oficina hoje que atende, que financia franquia, que faz não sei o quê. Entendeu? Então, a solução existe, a questão é a gente copiar o que está por aí bem feito, né? olha, nós estamos com uma audiência enorme. A quantidade de comentários e questões no chat foi muito grande, não vai dar tempo de responder ninguém. Já estamos com 1 hora e meia de conversa. Então, o que diz, viu, Clemente e Walter, que nós temos que continuar. Foi excelente esse primeiro approach, mas o Clemente tem sido extremamente útil nesse debate e nós não podemos deixar ele sozinho, Walter. Temos que continuar apoiando o Clemente Eu e não, não. ajudando. Me permite falar uma coisinha, Paulo.
Diga. Vamos fazer um próximo, talvez, com um tema focado. Sem Vamos. dúvida, hoje. Empreendedor, é uma sugestão, óbvio, né? Você é craque nisso aí, eu estou dando uma sugestão. Por exemplo, empreendedorismo em saúde, criação de novos modelos de cuidado, reforçando o que o Jaime acaba de falar aí, ou novos esquemas de financiamento de risco em saúde. O que é que a gente pode fazer? Hoje foi muito mais para abrir o diálogo, tá? E ter ideia do que o pessoal pensa, você pensava, e eu dar uma agitada na sua rede de alunos e eh, consultorias que você tem. Foi Tá bom. muito, muito bom. Estou recebendo parabéns aqui sem parar. Foi realmente, não vi o tempo passar, mas já 1h30. Já foi bom demais. Clemente, um grande abraço. Obrigado a Val, vocês. um grande abraço. Até a próxima. Obrigado. Maravilha. Obrigado pela Está participação. aceito já, hein? Jaime, prazer, meu caro. Um Obrigado abraço. também, cliente. Um abraço para você. Abração, obrigado. Obrigado a Marisa aí, sempre aí no background. Eu Você, nunca Marisa, agradeço, eu nunca agradeço a obrigado Marisa. por tudo. Se não é a Marisa, meus cursos não acontecem, não dá tudo errado. Então, eu tenho que Ô, falar em público Marisa, aqui, Marisa. Obrigado. a Marisa, Nada, salva todos os comentários e as perguntas do chat, por favor. tá bom, Tá? tá só um pouquinho. Obrigado. Tchau. Abração, Obrigada. gente. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado.